Bom dia, galera do Periscope, tudo bem com vocês? Retomando aí nossas dicas de concurso, hoje nós vamos tratar de um assunto que foi cobrado em alguns concursos, recentemente, e na verdade todos nós já conhecemos, todos nós que estudamos processo penal, já conhecemos com outro nome. Aliás, essa é uma rotina das bancas, Cada vez mais as bancas vão pegando um instituto que possui vários nomes distintos, aí quando a doutrina traz um nomezinho novo para aquele instituto, você já conhece a essência do instituto, mas da forma que foi perguntado, com um nome novo, com um sinônimo diferente, a gente acaba se prejudicando, mas essencialmente a gente acaba conhecendo o instituto, mas com outro nome. E o detalhe aqui hoje é sobre a criptoimputação. Você sabe o que é a criptoimputação? Bom, a criptoimputação nada mais é do que aquela inépcia. No artigo 41 do CPP, nos traz lá a regra para o ofertamento da denúncia. Ou seja, a denúncia ela precisa ter a narrativa dos fatos, uma exposição clara dos fatos, com todas as circunstâncias que levaram aquele agente a delinquir. Isso facilita o exercício do contraditório e da ampla defesa. A partir do momento que eu tenho uma narrativa defeituosa, um grave defeito na exposição dos fatos, eu não vou conseguir, ou melhor, não vou permitir que o réu se defenda de forma adequada. Então eu teria, em tese, uma criptoimputação. Por que cripto? O professor Hugo Nigri Mazzilli, que traz essa ideia, nos menciona inclusive um exemplo na sua obra. Ele fala que esse nome surge como fazendo aí, na verdade, uma analogia à criptografia. Aquela linguagem truncada, aquela linguagem incompreensível, aquela linguagem codificada. Qual que é a ideia? Bom, se eu tenho uma criptografia com essa essência, linguagem truncada, incompreensível ao leitor comum, somente quem tem um domínio daquele código ou possui aquela codificação consegue fazer aí a leitura, a ideia é justamente essa no 41. Ora, se durante a exposição dos fatos você imputa, melhor, expõe a narrativa de forma truncada, imprecisa, de forma incompreensível, você não permite que o réu se defenda de forma adequada. Tá? Isso é então a criptoimputação. É um grave defeito na exposição dos fatos na peça acusatória, de modo que não é permitido então uma defesa adequada. Você está ferindo aí o princípio da ampla defesa, E me dê um exemplo. O professor Hugo Nigri Mazzilli, ele traz o seguinte exemplo. Imagine uma pessoa que tenha cometido um crime culposo. Bom, aí na peça, na exposição dos fatos, é mencionado que, fulano cometeu um crime culposo porque ele agiu por imperícia. Faltou cautela, Durante aí, ele foi imperito porque ele agiu sem cautela. Bom, mas não é explicado qual tipo de cautela esse agente deveria ter observado. Tá? Nós sabemos que o crime culposo ele observa a seguinte regra. Eu tenho um crime culposo quando ele for imperito, negligente, ou imprudente. Então tem três formas, imperícia, imprudência e negligência. Cometendo uma dessas três, ausência de cautela, ou praticando uma dessas três espécies, praticando imperícia, imprudência ou ele sendo negligente, eu teria em tese um crime culposo. Mas se você menciona na peça acusatória, durante a exposição dos fatos, que o réu ele foi imprudente porque não agiu com cautela, mas não menciona qual cautela ele deveria ter providenciado, você está praticando, na verdade, uma criptoimputação. Você não vai permitir que o réu ele se defenda de forma adequada, porque nós vamos construir um círculo vicioso. Ora, se ele agiu de forma imprudente, ele agiu com falta de cautela. Se ele agiu com falta de cautela, ele cometeu um crime culposo. Bom, se ele cometeu um crime culposo, então ele foi imprudente. E assim por diante. A gente não consegue sair desse círculo, tá? Aí, razão pela qual a doutrina denominou isso de criptoimputação. Então, na verdade, nós já sabemos o que é criptoimputação. Trata-se da inépcia da ação, tá? Então, é um defeito na narrativa dos fatos tão grave de modo que não é permitido então ao réu se defender de forma adequada. Tá? Então essa foi a dica de hoje, criptoimputação.
Você agora já conhece o dispositivo, eu faço aí referência ao professor Hugo Nigri Mazzilli e o Antônio Scaranci Fernandes. Eles trazem aí justamente essa ideia de criptoimputação, já caiu em concurso e talvez volte a cair nos próximos concursos, sobretudo aqueles concursos que cobrem a área criminal, né? Processo penal, por exemplo, MP e delegado de polícia. Certo, gente? Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro com o novo Bizu do Dia. Tchau, tchau.